Fala galera, começando mais um Acesso Mix com vocês e hoje, novamente aqui com o Rafa, a gente vai estar tratando de um assunto muito importante que é o autismo. Fala Rafa! Fala Vini, como está? Salve, salve! Salve aí galera, tudo bem? Vamos falar desse assunto, é muito legal. Temos muitas famílias aí representadas, muitas dúvidas. Vamos começar a abranger. Isso, famílias próximas a gente e muitas dúvidas nas redes sociais, porque o autismo vem sendo um assunto muito comentado nos últimos tempos. Não, já existia, claro, desde sempre, né? Mas parece que as pessoas estão descobrindo agora, mais consciência, né? com mais consciência, tipo de uns 10, 15 anos para cá, é um assunto que vem sendo muito comentado, falado bastante, que algum tempo atrás, tipo na década de 80, pouco se falava, e hoje é muito falado, pessoas descobrindo depois de uma certa idade. Eu queria saber, não só eu, mas todo mundo que está nos acompanhando, para a gente poder estar tirando essas dúvidas, o que é o autismo, para começar? Show de bola. Para começar também essa questão de, você falou, uns 10, 15 anos, né? Teve um boom, um boom da muito grande, consciência. Eu acredito que a mídia ajudou muito, artistas expondo, tendo conhecimento do que realmente é. Isso, nós vemos um tabu, né? um tabu. A gente viu, por exemplo, dando um maior exemplo hoje aí na mídia, quando você falou da mídia, a gente viu o Marcos Mion falando do filho do Romeu. Sim, o Messi, enfim, né? Vários casos aí. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre famosos, né? Isso, famosos que tem, ou que muito passam legal, por essa dificuldade. Sim. Mas vamos lá, você perguntou aí o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno, ou seja, a gente tem um vídeo aqui no canal, para quem não assistiu, a diferença entre transtorno, doença e síndrome, que são diferentes. Fica bem claro que o autismo não é uma doença. Não é uma doença, é um transtorno. E esse transtorno, ele é do desenvolvimento. O que é isso? É do neurodesenvolvimento. É aquela fase em que a criança ela está se desenvolvendo, lá na infância, logo no comecinho. E a partir dos 5 meses de idade, até mais ou menos o 9º mês, aquela criança ela já está toda formadinha. Em questão intelectual, né? Ela está com toda a formação neurológica, mas ali começa a lapidação. Imagina que a gente colocou ali uma construção e começa a ter o acabamento daquela construção. Nesse acabamento é que o autista, a pessoa com autismo, tem uma diferença da maioria das outras pessoas, que é um excesso, que muita gente fica impressionado, eu fico, né? E muita gente não sabe. Na verdade, não é uma falta, não é um déficit, não é um problema. É um excesso. Porque ainda existe esse preconceito que as pessoas acham que o autismo é um problema. Sim, porque até então a gente não entende. Muita gente não entendia. E aí o preconceito gera isso, né? Mas na verdade o autista, ele não tem, vamos dizer assim, qualquer tipo de característica como doença. O que ele tem é um excesso nessa formação da infância, do neurodesenvolvimento, é um excesso de neurônios. E aí o que acontece? No momento da lapidação, depois dos 5 até o 9º mês, que deveria ter aquele acabamento, tirar os excessos daqueles neurônios e começar a ficar os de maior importância para o nosso ponto de vista hoje, aquela criança ela não fez essa lapidação, ficou como se fosse um quarto entulhado. Então, nesse excesso, nessa lapidação, quais são os principais sintomas do autismo? Tá, vou responder essa pergunta, mas eu quero fazer a galera refletir. Imagina assim, então por que é um transtorno, né? Ao invés de doença. Sim, porque assim, imagina que você tem uma Ferrari de Fórmula 1 e ela anda muito veloz, ela tem um pouquinho que eu virar assim no volante, ela vai fazer uma curva enorme. E eu pegar essa Ferrari e dirigir em São Paulo, por exemplo. É praticamente impossível, é muito difícil, né? Gera muito transtorno. É impossível, Por quê? Porque um carro comum eu precisaria dar umas 2, 3 voltas no volante para poder entrar fazer numa rua. Agora, um carrinho desse, qualquer pequena reação pode bater em outro. Então, o que aquilo está gerando? Exatamente essa palavra, transtorno. Então, aquela criança, não é que ela tenha alguma doença nesse sentido da palavra doença em si, mas ela está sendo transtornada, ela está tendo alguma dificuldade, que aí vem os sintomas. O primeiro deles é o mais clássico, sem ele não é autismo, que é a interação social. A dificuldade de talvez olhar no olho, principalmente uma pessoa que não tenha tanta convivência, uma dificuldade de realmente ouvir conscientemente o que aquela palavra está sendo dita, microfaces na expressão. Por exemplo, você está aqui fazendo uma expressão para mim, tipo curiosidade, que interessante, porque eu também faço essa expressão. Então eu sei que você está expressando no rosto, mesmo sem falar. Eles não têm essa facilidade de pequenas faces.
Eles precisam de que você fique muito tempo, franza mais a testa para você poder- tá estressado, você tá feliz. Para eles entenderem qual é aquela expressão. Aí depois que você ficou muito com aquela face, né, um tempão fechado e tal, você tá zangado. Então eles começam a ter uma percepção mais lenta, vamos dizer assim, porque há muita informação ali e acaba tendo uma pequena qualidade daquelas informações. Então tem muita informação. Imagina você, num guarda-roupa cheio, ter a perfeita qualidade, a perfeita destreza de que aquela roupa está naquele ponto Naquela do posição. guarda-roupa, entendeu? Você tem uma mistura, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela tá ali. Eu sei que é uma face, mas não sei exatamente qual é. Muitas pessoas nos perguntam, comentam, qual é a diferença do autismo para o TDAH? Sim, TDAH também é um transtorno, não é uma doença. Porém, o TDAH, o nome, a gente fez um vídeo sobre isso aqui. A galera também pode procurar no blog, gente. Corre aí pra baixo, assiste nossos vídeos que temos de vários transtornos, vários vídeos curtos e longos falando sobre esses transtornos principais aí, e é muito legal. O TDAH, ele está relacionado à atenção, a um Ao déficit déficit de atenção. de atenção e também à hiperatividade. Que é diferente de dislexia? Sim, diferente. São transtornos diferentes, né? A dislexia está ligada à fonética, à leitura, à escrita. Então, por exemplo, uma pessoa disléxica, ela pode ter dificuldade na escola com relação a trocar algumas palavras, principalmente no começo. Vamos colocar um exemplo assim clássico. Letra B de bola, letra P de pato, letra D de dado, letra Q e letra G. São muito parecidas, uma bolinha e um tracinho. O que muda é se está do lado esquerdo ou do lado direito, aquela bolinha, se está para cima, se está para baixo. Então, a dislexia atrapalha muito a ter essa certeza, essa confiança de que Isso essa. é até um assunto que nós também vamos estar debatendo mais à frente, vamos estar falando sobre dislexia. Por que o autismo é chamado de TEA? Ele tem cura? Como é que você pode explicar isso pra gente? Vamos lá. Primeiro, nós falamos que é um transtorno, Então né? não tem cura. Não devemos nos preocupar com essa palavra cura, porque não é uma doença. Ele é um transtorno e o que a gente trabalha ali? O quanto aquilo transtorna aquela pessoa. Ou seja, eu não vou trabalhar o autismo, vou trabalhar o transtorno naquela criança de dificuldade no relacionamento, ou no adulto também, ou dificuldade de se comunicar, ou dificuldade de aceitar coisas novas, ficar muito preso a movimentos repetitivos, a rotinas. Então, a gente sempre vai trabalhar o quesito pessoal daquela criança, daquele adulto, e não considerar que é uma doença que eu preciso combater. Na verdade, eu preciso ajudar a desenvolver para sociabilizar melhor. Se adaptar com aquela Se pessoa adaptar. para poder ajudá-la. Sim, o que está incomodando a ela, né? E atrapalhando no dia a dia. E sendo TEA, é porque é transtorno do espectro autista. O que é isso? Hoje já não podemos mais dizer que antigamente você falava o grau leve, grau moderado, Grau grave. o Asperger, grave. Essas são as diferenças, né? Quais são as diferenças do autismo? Isso. Existem muitas diferenças? Então, hoje a gente não caracteriza essas diferenças. A gente não diz assim, é leve ou moderado. O que a gente caracteriza é se aquela criança, aquele adulto, ele é enquadrado como Asperger, ou seja, ele tem muitos sintomas que fecham o quadro de possível autismo, um autismo interrogado. A gente percebe ali uma dificuldade na social, a gente percebe que aquela criança tem algo do autismo em algum desenvolvimento, algumas características, porém não está atrapalhando, ela consegue ter uma sociabilização que não é espantadora. Um simples toque num autista pode ele achar que está batendo. Uma professora chegou e falou, fulano, vai, preste atenção. A professora me bate. Então ele não tem a plena destreza de comunicação social, né? Então aí é enquadrado como Asperger porque desenvolve super bem, tem muita facilidade de ir burlando, de ir vencendo esses desafios, né? E uma coisinha ou outra que vai ser mais difícil, quando for, por exemplo, um assunto mais delicado, quando for num relacionamento, ou quando for em público, que isso aí qualquer pessoa também tem as suas limitações, suas dificuldades. E aí a gente fala que é do espectro autista, ou seja, tem uma variação de influências. Tem um autismo que pode ter uma comorbidade com ansiedade, tem um autismo que tem uma comorbidade com uma depressão, talvez, com um estado mais depressivo. Então ela vai externar, em alguns casos eles vão se acuar num cantinho, outros casos vão ficar muito quietinhos, outros vão ficar mais agitados. Pode haver, não é comum, mas também não é tão incomum,
comorbidade com TDAH, onde há uma desatenção e talvez até uma Então, hiperatividade. a mesma pessoa pode ter TDAH e autismo ao mesmo tempo? Pode ter, não é comum não. Por que não é comum? Porque são locais diferentes. O TDAH está muito relacionado ao córtex pré-frontal, que significa uma questão de controle, de domínio. E o autismo está muito relacionado a radares, a percepções. Então aquele desenvolvimento muito difícil, mas pode acontecer. Muito difícil ser no mesmo local. Tipo só assim, são dois fios que serão difíceis de se cruzarem. Sim, porque significa que se não está desenvolvendo uma parte, a outra está. É muito difícil ter uma lentidão nas duas, né? É como um surdo vai ter uma percepção visual. Ah, fiquei cego, me tornei cego. Eu vou aprimorar meu paladar, minha audição. Então, é natural do neurodesenvolvimento que se uma área está ali um pouco mais lenta, outras vai ter uma elevação, né? Então, é bem provável que não aconteça, mas tem casos sim. E como é que é o diagnóstico do autismo? Se já existe algum exame que possa ser feito antes da criança nascer, quando a mãe estiver grávida, ou logo em seguida ao nascimento? E com que idade se descobre o autismo? Tá. Primeiro, com relação à idade, a gente descarta, porque assim, terapia, gente, não é para quem está com problemas. Terapia é um direito de todos, igual a escola é um direito de todos. Então a terapia significa o quê? Todo mundo passa por problemas, todo mundo tem a influência do mundo afora, né? Nós temos aí influências de comunicação, influência de ruídos, influências daquela cidade, influências da escola, talvez sujeito a um bullying. E a terapia é legal, você está sendo acompanhado, você levar o seu filho esporadicamente, ajudá-lo a desenvolver, né? Mas assim, tem muita gente que descobre na fase adulta. E, então já passou dessa idade, eu não vou procurar saber. Não, pelo contrário. Quanto antes você conseguir diagnosticar, melhor. Para que você consiga trabalhar aqueles pontos com mais facilidade, porque ainda há neurodesenvolvimento. Então, ou seja, até na fase adulta, você está em desenvolvimento. Depois se torna mais decadente, menor esse desenvolvimento. Sim, mas mesmo assim você pode desenvolver. É muito difícil o desenvolvimento, você descobrir o autismo depois dos 20 anos, assim, como lidar com isso? Então, no geral, o que acontece é quando a pessoa descobre tardiamente, foi porque ou detectou que algo não estava comum, não era comum como os outros filhos ou como os primos, e aí foi deixando para lá. E às vezes a educação foi até falha, né? No sentido de aquela criança não desenvolveu tão bem quanto poderia. Em casa e até mesmo na escola, E aí né? causou certos... uma cena mais caricata, né? De uma pessoa com problemas, e às vezes, se fosse tratado desde o começo, não teria nenhuma visibilidade do autismo ali, né? Apesar de não ter problema nenhum com isso, mas ajudar mesmo a desenvolver o que aquilo ainda é limitador. E a ideia se reconheceu muito tarde, se diagnosticou muito tarde, ou porque foi largando para lá o assunto e acabou piorando a situação, ou então porque não era de uma forma grave ou tão visível. Só que ao longo da fase adulta foi percebendo uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, foi percebendo uma dificuldade social, foi percebendo uma rotina constante, uma insegurança com mexer na rotina, e aquilo estava transtornando a pessoa. Ela buscou uma terapia para trabalhar aquilo e pode ser perceber esse traço de autismo. Isso o diagnóstico você consegue fazer logo cedo? Então, o diagnóstico ele é feito por profissionais da área, envolve neurociência, depende muito do caso, tá? Por isso que a gente chama espectro, né? É amplo. Mas o psicólogo ou o psicoterapeuta, o neuro, tem casos que a fonoaudiologia vai trabalhar muito, porque o que está limitado naquela criança, o que está precisando desenvolver, aquela criança já deveria estar falando e não está, tem dificuldade de falar palavras mais concisas, mais completas, qual está sendo a dificuldade? É motora. Então ali vai depender do perfil, né? Mas em geral é a terapia tradicional, né? O psicoterapeuta. Porque aí ele vai avaliar a necessidade e para qual profissional ele vai encaminhar. Tem que ser um neuro, tem que ser uma fono, tem que ser, enfim, alguém que trabalhe com a mototricidade ou com o desenvolvimento de linguística. Dentre os profissionais têm especializações, então, para o seu caso, porque às vezes a pessoa vai pegar até um laudo, não vou dizer errado, né? Colocando crítica na área da saúde, mas é que não é significativo para aquela pessoa, né? Não vai resolver a vida dela. O que é importante saber é ter a consciência
do que está afetando. Aí eu percebo que aquela criança tem. Deve ser autismo, tudo bem. Mas o que está afetando? Às vezes a gente pensa que, vou deixar acontecer. Na escola, ele vai precisar de uma atenção um pouco maior. E às vezes não é bem isso. Ele precisa trabalhar alguma outra língua, outro idioma, um instrumento, para que ele consiga fazer um esporte. O que aquilo é legal para aquela criança. Então ainda a ciência, ainda estamos longe de ter, por exemplo, um exame para detectar. Ainda falta muito chegar a esse ponto. Não é que estejamos longe, mas é porque é do neurodesenvolvimento. O que pode acontecer é a percepção genética. Já tem caso na minha família, então eu posso estar passando com meu filho que quando ele chegar naquele momento de desenvolvimento dos meses ali, ele pode ter uma dificuldade. Então eu já vou trabalhando desde cedo, já tem casos na minha família, eu já vou levando a terapia já vai adequando aquela criança, ela já está andando, está falando, está com dificuldade de olhar nos olhos, ela tem dificuldade com muito barulho, então por isso que eu falo, a terapia é vida, né? Se tiver ou se não tiver, vai sendo trabalhado desde então. E às vezes vai até ajudar que não desenvolva um quadro grave. Ou então até desenvolver outras coisas também. Sim, as comorbidades, né? A ansiedade, porque ela não foi compreendida naquela fase, então ela começa a ter um isolamento social, ela começa a ter uma ansiedade mais generalizada, né? E outros problemas. É isso, galera. Mais um assunto super interessante que estamos encerrando por aqui, o autismo. Continue nos acompanhando, nos sigam aí no canal, dá um like, dá um joinha. Ativa o sininho aí para vocês receberem as nossas notificações. Vamos estar colocando o endereço do nosso portal com diversos assuntos, não só assuntos de saúde mental, mas diversos assuntos para vocês estarem interagindo com a gente. Mandem seu recado. Rafa, fala suas considerações finais sobre esse tema e manda um recado para a galera. É isso aí, galera. Prazerzão sempre estar aqui esclarecendo as dúvidas da galera, trazendo conscientização e falando sobre temas diversos, né? Não só transtornos e doenças e síndromes, mas coisas do nosso cotidiano, confiança, insegurança, diversos temas mesmo que atrapalham ou que ajudam no nosso dia a dia. É um prazer estar por aqui. Continue no nosso canal e continue no nosso blog, deixe suas perguntas e a gente sempre está respondendo a galera aí. Beijão, tamo junto. Fiquem com Deus, até a próxima.